Olá, meus amigos e minhas amigas, colegas concurseiros e concurseiras. Vamos para mais um comentário de uma questão da banca FGV para o concurso, né, visando o concurso da FunSaúde. Concurso para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso 2013. É uma questão que a gente pode dizer que é antiga, mas esse assunto é cobrado basicamente ainda da mesma forma. Então, esse mesmo assunto é cobrado de uma maneira bastante similar, não só para a banca FGV, mas para várias bancas diferentes, nesse mesmo estilo de cobrança, né? E é uma questão que trata do assunto de plasticidade do solo, né? Dos limites de Atterberg, ou limites de consistência. Então, a questão traz o seguinte: com relação às propriedades e classificações do solo, analise as afirmativas a seguir. Os limites de Atterberg servem para caracterizar as mudanças entre os estados de consistência de um solo, né? Vamos para a seguinte: o limite de plasticidade corresponde ao teor de umidade que indica a passagem do estado semissólido para o estado plástico de um solo e é obtido por meio de um uso do aparelho de casa grande. Outra alternativa: o índice de plasticidade é calculado fazendo a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. E aí ele dá as alternativas. Então, o que é que a gente precisa entender? Precisa entender sobre os limites de Atterberg, né? Os estados de consistência, como é feito, né? Os ensaios desses limites, como eles são obtidos, e também o que é o índice de plasticidade. Então, vamos aqui falando primeiro dos limites, né, de consistência, né? Existem 3 limites de consistência, né? Esses limites foram desenvolvidos, né, para conseguir entender o comportamento, né, de solos que possuem argila ou argilo-minerais em sua composição. E esses solos têm um comportamento diferente conforme o teor de umidade. Quando eles possuem um teor de umidade elevado, certo? Eles têm um comportamento mais líquido, escoam como se fosse algo líquido, né? E quando eles têm um teor de umidade mais baixo, eles se comportam como um sólido. Então, né, engenheiros, né, tentaram desenvolver uma forma de classificar esses solos, né, até mesmo para posteriormente no sistema de classificação fazer a separação, né, para fins de engenharia civil, a adequação de solos que podem ser úteis ou não, né, para fins de aplicação em engenharia civil. E o entendimento desse comportamento, dessa plasticidade do solo é bastante importante. Então, são 3 limites, né, que definem o comportamento aqui do solo: limite de liquidez, limite de plasticidade e limite de contração. Esses 3 limites definem 4 estados, né? A gente tem o estado líquido, tem o estado plástico, tem o estado semissólido e tem o estado sólido. E a gente percebe que esses estados, né, variam conforme o que? Isso aqui representa a umidade. Então, tanto o limite de liquidez, como o limite de plasticidade, quanto o limite de consistência, eles são referentes à umidade, né? Eles definem uma umidade limite a partir do qual um estado do solo pode apresentar um comportamento diferente. Então, o limite de liquidez, né? Falando do limite de liquidez, o limite de liquidez define, né, o limite entre o estado líquido e o estado plástico, comportamento líquido e plástico do solo. Ele é determinado pelo ensaio do aparelho de casa grande, consiste basicamente em preencher, né, um solo úmido aqui nessa concha, como a gente vê aqui nessa seção esquemática. Faz-se uma abertura com um cinzel padrão, né, de modo que se separa aqui esse solo.
Em seguida, essa manivela ela é girada, né, com determinada frequência padrão também estabelecida em norma, até que ocorra o fechamento dessa abertura que foi realizada, certo? Em seguida, uma parte desse solo ele é removido de onde ocorreu esse fechamento aqui, geralmente da borda inferior, tem que ser da borda inferior na realidade. Ocorre o fechamento aqui na borda inferior. E o solo é removido daqui e é realizado a medição da umidade. Esse ensaio é repetido várias vezes, com a finalidade de se obter um gráfico, certo? E o limite de liquidez é definido como o número de golpes necessário ou o teor de umidade correspondente ao número de 25 golpes, né? Então você vai fazer vários ensaios aqui, certo? E vai obter diferentes pontos numa curva que o número de golpes é numa escala logarítmica e a umidade é na escala normal, né? Escala real. E aí você vai fazer essa repetição dos ensaios, certo? Para diferentes teores de umidade e vai obter diferentes pontos aqui ao longo dessa curva. O limite de liquidez é definido como aquele que corresponde aos 25 golpes do aparelho de Casagrande. E isso você vai obter a partir do gráfico ou a partir também de uma equação. O ensaio de plasticidade consiste em moldar um cilindro, certo? Numa dimensão padrão de 10 centímetros por 3 milímetros e ele corresponde ao teor de umidade a partir do qual começam a ocorrer fissuras nesse cilindro enquanto ele está sendo moldado. São ensaios bem empíricos, né? Mas que foram desenvolvidos há bastante tempo e são aceitos mundialmente, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, como padrões aí para definição dos limites de consistência. Por sua vez, o limite de contração corresponde ao teor de umidade a partir do qual o volume do solo não mais se altera. Então, basicamente, o que a gente vai ter, e ele é obtido, né, a partir da secagem do material, que ele é inserido aqui numa placa cerâmica, e em seguida é realizado, colocado num forno, né, vamos assim dizer, e é realizada a secagem do material. Com isso, ele vai diminuir o volume, mas vai existir um teor de umidade a partir do qual esse volume não mais vai se alterar. Então a gente vai ter um gráfico mais ou menos desse tipo aqui. A gente vai começar com solo com um elevado teor de umidade, representando aqui a umidade, certo? Nesse eixo aqui a umidade. E a gente, conforme for realizando a secagem desse material, a umidade vai diminuindo, logicamente. Correspondentemente também, o volume aqui, representando o volume nesse eixo, vai também diminuir conforme a umidade for diminuindo, mas vai existir um limite aqui, a partir do qual o volume não mais vai diminuir. Esse limite é justamente o limite de contração. Entre esse limite também vai, a partir desse ponto aqui, a gente vai alcançar em algum ponto aqui o limite de liquidez e também vai alcançar em algum ponto aqui o limite de plasticidade, né? Porque o limite de contração ele é um teor de umidade inferior ao limite de plasticidade e inferior ao limite de liquidez. A gente está sempre falando aqui de teores de umidade, né, do solo. Então, com base nisso, acho que a gente já consegue resolver essa questão. Então, voltando aqui para a questão, ele nos diz o seguinte, na primeira alternativa, os limites de Atterberg, que são os limites que a gente falou, liquidez, né, limite de plasticidade, limite de contração, servem para caracterizar mudanças entre estados de consistência de um solo. É justamente isso, né? Como a gente comentou, são 3 limites e 4 estados de consistência: líquido, o plástico, o semissólido e o sólido. E esses limites realmente servem para caracterizar mudanças, né, entre os estados, os comportamentos que podem ter em um solo argiloso, um solo que possua material, né, argilomaterial, argilomineral.
Na alternativa 2, ele diz o seguinte: o limite de plasticidade corresponde ao teor de umidade. Então, está correto, realmente todos os limites são teores de umidade, é importante, que indica a passagem do estado semissólido para o estado plástico de um solo e é obtido por meio do uso do aparelho de Casagrande. Bom, aqui a gente já vê um erro, né? Porque realmente o aparelho de Casagrande não é para o limite de plasticidade, ele é utilizado para o limite de liquidez. O limite de plasticidade corresponde àquele ensaio do cilindro, né? É o ensaio do cilindro. Eu não vou escrever aqui porque realmente minha letra não é muito bonita aqui, mas voltando ao ensaio, ao slide anterior, a gente vê que corresponde ao ensaio da moldagem de um cilindro de dimensões padrões, né, de 10 centímetros de comprimento por 3 milímetros de diâmetro. Então está errado, mas de fato ele corresponde, né, ao limite que indica a passagem do estado semissólido para o estado plástico. Isso aqui está correto, né? Se a gente vê aqui nesse gráfico, o limite de plasticidade corresponde ao limite entre a passagem do estado plástico para o estado semissólido, ou vice-versa. O índice de plasticidade é calculado fazendo a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Está correto também, apesar de não estar nos slides anteriores, né, o índice de plasticidade é realmente definido, é uma definição que corresponde ao que está escrito. É o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Bom, então essa aqui é a alternativa está verdadeira, essa alternativa está falsa, porque não é o aparelho de Casagrande que é utilizado no ensaio do limite de plasticidade, e essa alternativa está verdadeira. Verdadeiro, falso, verdadeiro. A resposta é a letra A. Então, dessa questão, o que é que eu considero importante, né? Conhecer as definições, né, dos limites. Esse gráfico, né, é muito importante você levar para a prova, certo? E identificar a correspondência, né, das mudanças dos estados para cada um dos limites. Limite de liquidez é do estado líquido para o estado plástico. Limite de plasticidade do estado plástico para o estado semissólido. E o limite de contração do semissólido para o sólido. Você tem que lembrar que isso aqui corresponde a uma escala decrescente de teores de umidade, né? Então, o limite de liquidez corresponde a uma umidade maior do que o limite de plasticidade, que corresponde a uma umidade maior do que o limite de contração. É importante também, eu sugiro, mais fácil guardar as figuras, né, do que talvez guardar as próprias definições dos ensaios. Então, o ensaio de Casagrande corresponde ao limite de liquidez, né? O ensaio do cilindro, né, que a partir do qual a gente começa a detectar fissurações, corresponde ao limite de plasticidade. E o limite de contração corresponde a partir do momento, né, que a gente não consegue verificar a mudança no volume, né? Como a gente pode identificar nesse gráfico aqui, relembrando esse gráfico, que a gente vai começar a diminuir o teor de umidade com a secagem em uma estufa, e a partir de um ponto esse volume não vai diminuir. Isso é feito dessa forma, né? Além disso, leve também a definição de índice de plasticidade, porque realmente cai bastante também em prova. Eu acho que essa é uma questão boa para você fazer uma revisão desses limites, né? E considero uma questão bastante frequente em concursos, não só da FGV, mas de todas as bancas examinadoras. Isso, espero que tenha ajudado a fazer uma revisão para quem já tinha estudado esse assunto. Desejo aí um excelente dia de estudos para todos. E deixem um feedback, né, nos comentários, no like aí do vídeo. E um ótimo bom dia.